Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Horto Wine Podcast. Obrigado pela audiência aí. Inscrevam-se no canal, curtam o canal. Clica na sinetinha que tem lá embaixo. História que o Pichoxó curte pra caramba. Adora. Balangar a sinetinha. É nóis. Você vai receber em casa os nossos vídeos atualizados, os mais novos vídeos, nossa interação com o público e de sempre aqui. Eu, Lucão. Hoje aqui mais uma vez com o Pichoxó junto aqui, para variar. Nosso grande amigo Pichoxó. E estamos hoje com um convidado especial, hoje à noite, com o Bruno Cordaro, 42 anos, formado em turismo, um cara que tem uma vida invejável. Espetacular! Que negócio que a gente tá babando aqui. Vocês em casa vão terminar hoje falando assim, meu Deus, como minha vida é dura perto da vida dele. Cara formado em turismo, tem 23 anos, trabalhou há 23 anos ele trabalha com cruzeiros, né? Começou a vida dele como tripulante, fazendo entretenimento e tal. E há 23 anos o cara trabalha com cruzeiro, promovendo ações de marketing e shows e tal nos principais cruzeiros aí. Então, obrigado, cara, viu? Seja bem-vindo Obrigado ao nosso vocês. humilde podcast, que agora ficou mais humilde ainda com a tua presença. Obrigado mesmo por você ter disposto um pouquinho do seu tempo aí. Nada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É bom um bate-papo, né? Fazer uma coisa descontraída. Isso aqui é um bate-papo. Vamos falar um pouquinho aí do que é esse universo que é o cruzeiro marítimo, mas também trazer um pouquinho do que é a vida de bordo e o que está acontecendo hoje nesse mercado com entretenimento, com shows e artistas espetaculares no Brasil, coisa que a gente está, inclusive, exportando para fora agora. Pô, que legal, velho. Muito legal. Começando aqui, né? Você trabalha na promoção, você é diretor de marketing comercial da promoção, Isso, né? Isso. Como que começou a tua história, cara? Conta um pouco pra gente a tua vontade de fazer turismo, até você chegar onde você tá hoje. Você já foi de cara pro turismo? Você tinha alguma outra vontade? De cara. Já De cara pro turismo, Minha família inteira de advogados, um pessoal muito mais voltado para estudo, um pessoal muito mais centrado. Eu, desde moleque, já saí de casa, viajava bastante, curtia me envolver com acampamentos, com diversão, com molecada. E aí fiz o meu colegial e falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida, né? Conheci um grande amigo meu. Vou continuar zoando. Vou continuar mais ou menos isso. Eu quero continuar aproveitando a minha vida. Exato, porque eu ia para esses lugares, via esse pessoal prestando um serviço de hospitalidade espetacular. Falou, cara, gostei disso, vamos fazer isso daí. E aí fui fazer o turismo. Nessa brincadeira, eu tinha uns amigos, a gente fez uma empresa que fazia festas temáticas, fazia casamento, som, animação de festa. É uma empresa que deu super certo. Começamos a fazer casamento temático. Isso daria um outro podcast. Fizemos casamento cigano, casamento LGBT. Isso com 17 anos. Tudo molecada. Dali comecei a fazer turismo aqui em São Paulo. Passou um tempinho. Eu falei, pô, juntei uma grana. Vou estudar em Madrid. Fui morar em Madrid para fazer um turismo lá. Não tinha ideia do que era fazer um turismo lá fora. Não tinha nem ideia de quanto que eu ia gastar. Acabei me matriculando em 3 faculdades para encurtar meu tempo de permanência lá. No que eu voltei para o Brasil, um desses meus amigos falou, vou trabalhar em navio. Falei, legal isso daí, hein? Como é que eu faço? No mesmo dia ia ter uma seletiva no Brasil, que era uma agência internacional que selecionava tripulantes brasileiros. E aí eu fui fazer a seletiva para fazer animação em navio, onde a minha experiência com animação era bem restrita a acampamento. Só que ali, entre todos os candidatos, eu perguntei para cada um o que cada um ia fazer. Todo mundo falou que ia fazer animação infantil. E aí, quando na entrevista me perguntaram o que eu queria fazer, eu falei, não, eu quero fazer animação adulto. E aí? Lógico, né? Deu a curva na turma. Só tinha você. Praticamente o único para animar adulto é ele. Para animar adulto. Você está contratado, o resto nós vamos ver. Exato. E ali eu fiz a entrevista, passou 2 meses, eu tinha acabado de voltar da Espanha, e embarquei no navio aqui na temporada brasileira para ficar 6 anos a bordo, entre desembarcando e embarcando, fazendo entretenimento a bordo de navio. Em diversos navios, diversas embarcações, diversos itinerários, para diversas nacionalidades. Para a mesma empresa. Para a mesma empresa. Ou seja, você morou 6 anos no navio. Praticamente 6 anos, entre indas e vindas, 3 meses de férias, 6 anos navegando. Direto. Que dizem que assim, né, nessa época que você era tripulante, participava de entretenimento e tal, dizem que é uma vida meio maluca, né? Eu não sei como é hoje, mas... Completamente, cara. Não tem horário pra nada, se dorme pouquíssimo, acorda... É muito divertida também, né? É porque, assim, na época que eu... Tinham poucos brasileiros
de fato, porque antigamente no Brasil tinham poucos cruzeiros também, tinha uma lei de cabotagem que não deixava com que os cruzeiros ficassem aqui por mais tempo, não podiam fazer mini cruzeiros nem nada. Assim que caiu essa lei de cabotagem, os navios começaram a crescer no Brasil, e aí o tripulante brasileiro passou a ser mais valorizado. Mas eu peguei um pouquinho antes dessa fase, então eu era praticamente um dos poucos tripulantes brasileiros que tinha na companhia, e quando vinha para o Brasil, eu atendia o mercado brasileiro, mas quando eu ia para os cruzeiros lá fora, era eu de brasileiro quase no navio inteiro. E no navio são 56 nacionalidades, bicho. Meu Deus. E quando você está no navio, você dorme e acorda no navio, é todo dia segunda-feira, não tem um feriado. Não tem um final de semana. Paulada. E aí você fala assim, onde é que é meu lugar de descanso? A área da tripulação tem cinema, academia, restaurante, biblioteca, e o seu lugar privativo geralmente é a sua cabine, né? Que normalmente você divide com alguém. E esse alguém que você nunca teve um contato na vida. Então eu já dividi cabine com mais diversas nacionalidades. Dividi cabine, eu lembro que uma vez a gente foi fazer um navio do norte da Europa para o sul, e precisava de alguém que falava alemão. E não tinha ninguém que falava alemão no entretenimento. Chamaram um cara da Alemanha para falar alemão, só que ele só falava alemão e colocaram ele na minha cabine. E ele era pastor. Pastor alemão, é a piada pronta bom já. cara, Bom, bom cara pra fazer entretenimento. Essa é a piada pronta. Exato, Pastor piada alemão. pronta. Bom cara pra fazer entretenimento, né? Um pastor alemão. Um cara bem animado, cara, devia ser bem animadão. Só que era justamente porque ele falava alemão e traduzia as piadas, inclusive no alemão, só que ele só falava alemão. E coitado, por ele não se relacionar muito bem com os outros idiomas, outras nacionalidades, ele buscava o lazer dele muitas vezes na bebida, né? Então, chegava toda noite, ele bebia, se alcoolizava, tirava a roupa, pegava o violão e cantava música gospel em alemão. E era nesse ambiente que eu ia relaxar toda noite. Essa é hora de descanso. Durante o meu descanso. Ver um pastor alemão pelado tocando violão, bêbado. E eu parava e olhava pro céu e falava assim, Deus, o que você está mandando de mensagem para mim que eu não estou entendendo esse idioma? Não é esse. Qual é a mensagem? Qual que é a mensagem? Porque em alemão não tô captando. Então, entre essas e outras histórias, cara, a vida de tripulante ela é bem interessante, animada. Porque você tem aí a oportunidade de fazer um dinheiro com pouco gasto, conhecer várias nacionalidades, muitas pessoas, muitos locais. E eu que trabalhava com entretenimento, eu trabalhava com humor de mais de 56 nacionalidades ao mesmo tempo num salão. Muitas vezes tendo que improvisar em vários idiomas e se dando bem e se dando mal por isso também. Mas era muito divertido. Acertando e errando. Acertando tipo e errando. a gente aqui, cara, que acerta, fala umas coisas erradas. Vai levando, né? Vai levando. tocando, inventando. Você imaginar. Tinha uma brincadeira que a gente fazia no navio, que era aquela brincadeira de casais. A gente pegava os passageiros, vamos eleger o casal do navio, né? Então você tinha as provas que você fazia. Então você chamava o casal de alemão, o casal de francês, o casal de italiano e tal. E aí você ia fazer a brincadeira, você começava fazendo sempre no idioma que tinha mais passageiros, mas você ia passando por todos, né? E eu nunca tinha feito aquela apresentação em italiano. Eu fui fazer pela primeira vez. E uma das brincadeiras era, você vai pegar a bexiga, vai ter que ir lá, estourar na barriga, aquela coisa domingo legal, sabe? Que tinha. Você vai lá, tá a barriga, senta no colo e tal. Domingo legal, isso aí. E aí eu fui falar em italiano, falei assim, não, adesso dovete prendere il palloncini e scopare la pancia. Porque assim, scopare em italiano é... Pode falar. Não Exato, é transar em italiano. Mandar Só bala. que estourar é escopiare. Olha a diferença. E quando eu falei isso, devono pegar a bexiga e escopare, você só viu o salão. Aí vem um assistente, vem, puxa, checha o seu orelha, assim, ó. Acho que tá errado. Exato. Aí na hora que eu peguei, eu falei assim, eu acho que... Mas pelo horário não vamos fazer isso, vamos só estourar a bexiga. Estourar mesmo. Tá um pouco cedo ainda. Era mais ou menos por aí. Então, é muita Cria um história jogo de navio. cintura também gigante, né? Tem. Porque você o cruzeiro marítimo, ele é um ambiente de entretenimento fantástico, gastronômico, de serviço. Mexe muito com a magia e o sonho da viagem das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente com muita gente. É uma cidade, cara. É uma cidade a bordo. Você tem tudo a bordo. Se você imaginar que em uma temporada, vamos falar que numa temporada brasileira, você transporta 500 mil pessoas em 6 meses, em uma cidade de 500 mil pessoas em 6 meses, quantas coisas não acontecem? Meu Deus.
É muita coisa. Todos os eventos diversos, Então, bons você e tem ruins. Tudo. Então você tem uma infraestrutura a bordo espetacular. Médica, hospitalar, marceneiros, cozinheiros, vidraceiros, tudo. O navio inteiro está funcionando como uma cidade de 24 horas. E toda a tripulação 100% treinada para qualquer tipo de eventualidade. Então você tem situações de uma pessoa passar mal em qualquer momento, ter até um mal súbito, onde desde um garçom, um médico, um limpador de banheiro, todos eles já sabem o que fazer para que aquela pessoa tenha o menor impacto durante aquela viagem, né, na saúde da pessoa, e também que todo o ambiente seja harmonioso. Cara, é muito delicado, mas muito, muito bacana. É uma operação de guerra, né, meu? De guerra. E qual a proporção que tem de tripulante e passageiro? Tem uma legislação em cima disso? Como é que funciona? É assim, para oferecer um serviço adequado, Isso. Né, um tripulante para cada 3 passageiros. Então, se eu falar de um universo de um navio de 4.500 pessoas, eu estou falando aí cerca de 1.200 tripulantes à disposição em diversas áreas. E aí isso vai envolver desde a parte naval, que são comandante, engenheiros, oficiais, entre outras coisas que envolvem o transporte marítimo. Eu tenho a parte hoteleira, que é o diretor de hotel, o diretor de entretenimento, diretor de serviços e todos os camareiros, entre outras. E cada nacionalidade acaba se destacando para um determinado tipo de serviço. Quando você falou de legislação, para operar aqui no Brasil, uma companhia marítima tem que ter 25% da sua tripulação com brasileiros. É uma exigência daqui, né? É o único país que coloca isso como uma exigência. Isso é bom e ruim. A parte ruim é que onera muito as companhias marítimas, então isso faz com que muitas não venham para cá fazer essa operação. Mas a parte boa é que você garante um atendimento bem tropical, né, dos brasileiros. Mais pessoal, né? Mais pessoal. Mais Mas informal. isso é bom e ruim. Eu também acho. Se você pensar que um camareiro, né, um camareiro asiático, super focado, ele faz 18 cabines em um determinado horário, um brasileiro, por mais que ele seja competente, mas só por essa desenvoltura de conversar e parar, e aí, você chegou tarde ontem à noite, hein, Mariazinha? Pô, foi pra balada. Só isso faz com que ele leve mais tempo para limpar e acaba diminuindo a eficiência do serviço, né? E a empresa acaba sendo onerada por isso. Mas o brasileiro é muito bom para a parte de vendas, puta, isso é espetacular. Para o entretenimento, não tem nem o que falar, a gente é bem desenvolto. Mas a tripulação em si, você tem a tripulação que está na área social, que é aquela que você convive. E a tripulação que está só que não vê fazendo o navio funcionar. É lavanderia de navio. Você imagina que, o que tem de cama, o que tem de roupa. São os chinesinhos que saem da cabine, parecem os Smurfs, vão todo mundo igual lá para aquela casinha, faz lá, lava, depois volta e descansa. Durante 6 meses, tem que não viu a luz do dia. Que coisa. Que loucura. Olha, mas é louco mesmo. A operação é gigantesca. Claro né? que é. Imagina a operação de terra para dar suporte para isso. Ah, cara, embarque de insumos. Exato. Toda essa logística, assim, para você oferecer... Combustível, insumos. São cerca de 6 refeições diárias que você oferece no navio para todo mundo. Para os tripulantes, para passageiros. Estamos falando aí de 6 mil pessoas num navio. A cozinha, ela trabalha com uma engrenagem espetacular, assim. Funciona quase que 24 horas. E sempre a alimentação é o que rege a rotina do navio. Então, em cima do horário de refeição, é que vai derivar o entretenimento com teatro, abertura de lojas, porque todo mundo precisa comer. Né? Tem que estar linkado com a refeição. Exato. Então, a logística para isso acontecer é fenomenal. E a expectativa da comida dentro de um cruzeiro é gigantesca, né? Todo mundo fala, come-se muito bem. Então, além de tudo, você tem que ter uma comida com qualidade lá. Não digo nem expectativa. Você muitas vezes escolhe o cruzeiro por causa da comida, por exemplo. É um dos pilares. Um dos pilares, né? É legal porque tem uma alimentação legal, né? Sim, a não ser que nem no caso dele, dos shows também, porque aí os shows você acaba que direcionando. É outro planeta. Esse aqui o mundo de cruzeiros temáticos com show e entretenimento, eu classifico como se fosse a evolução de um cruzeiro tradicional, né? Porque eu coloco dentro de um navio regular todo um software de entretenimento. Eu monto a maior estrutura de palco a bordo de um navio do mundo,
traga os maiores artistas nacionais para viver um festival a bordo. E aí os fãs acabam tendo uma experiência única, onde eles têm ali, além de um show quase que privativo, porque eu estou falando de show aí para 2.000, 2.500 pessoas, para artistas que normalmente a gente enche até estádio. Coloca 50 mil para assistir. Não é? Então, assim, para 2.000 pessoas, e o artista ele tem uma entrega diferente e eles acabam vivenciando essa entrega. É realmente assim, é o superlativo da vivência de um cruzeiro marítimo. Porque no dia a dia o artista tá no meio ali Então ficam lá todos? Ficam. Você tem que existia um papo quando eu ia, não sei que antigamente, que o Roberto Carlos vem de helicóptero, faz o show. Tinha uns papos desses. E vai embora de helicóptero. E vai embora, não fica que nem a pau, você tá louco. Você tem assim, hoje a gente tem os temáticos que tem o nome que leva o navio, né? Então você tem o navio do Alexandre Pires, o navio do Cabaré, que aí é o Leonardo com Bruno e Marrone, você tem o navio do Daniel. Esses que levam o nome do navio, eles permanecem a bordo porque eles são como se fossem os mestres de cerimônias daquela embarcação. Estrela maior. Estrela maior. Eles estão ciceroneando não só os hóspedes, mas também estão trazendo aí os artistas convidados por eles. Então, esses ficam a bordo. O Roberto Carlos, por exemplo, ele fica a bordo, ele fica na cabine, ele vai, joga no cassino. Óbvio que ele busca horários com menos circulação para que ele consiga ter um deslocamento. Uma disfarçada, um bigode. Mas assim, o Roberto Carlos é espetacular. Eu tive uma experiência no cruzeiro dele, onde o filho dele, o Dudu, falecido, ele foi convidado para jantar no restaurante do comandante. Isso é legal de navio, né? Você tem também toda essa parte fantasiosa que envolve um cruzeiro marítimo do comandante, né? Aquela fantasia mexe muito tem que se vestir, legal para ir, elegante. E o comandante, como ele é o dono, o chefe maior da embarcação, ele recebe essas pessoas e particularmente ele quer convidar essas pessoas para ter um momento com ele. Então ele convidou o Dudu, que estava a bordo do navio do Roberto Carlos, para jantar no seu restaurante, que tem o restaurante do comandante também. Então ele sentou lá, o comandante foi, tem uma história da família dele, preparou a pasta da família dele, começou a conversar, e durante aquela conversa o Dudu mencionou que ele tinha, um dos sonhos dele era que o Roberto Carlos participasse de um show dele, porque o Dudu tinha uma banda de cover do Roberto Carlos. Que legal. E ia tocar no navio. O navio tem um show do Roberto Carlos e a banda cover do Dudu ia tocar no navio num outro salão. Acabou o show do Roberto Carlos, o Roberto Carlos soube dessa informação, né? A gente acabou levando para ele. O Roberto Carlos desceu, foi pela parte da tripulação, enquanto o Dudu tocava bateria, ele era baterista. O Roberto Carlos apareceu no meio do show e começou a cantar com o filho dele ali, cara. E foi assim, eu tenho gravado no meu celular, foi um choro, mas assim, espetacular. Acho que tanto pro Roberto Carlos quanto pro Dudu foi uma experiência única que só um navio conseguiu proporcionar. Né? Você imagina para quem está assistindo ali e tá presente numa hora dessa. Meu Deus! Demais. E vocês fazem só navio aqui no Brasil? Não, a gente agora está partindo para um novo desafio. Os artistas brasileiros eles estão cada vez mais globais, né? Sim. E a gente tem no nosso line-up de artistas, grandes artistas nacionais. Então, o Alexandre Pires é um grande artista que vai fazer uma edição de cruzeiro com a gente. Eu mencionei o Cabaré. Maiara e Maraísa, elas vão fazer um navio saindo também no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, com uma baita representatividade. E a gente tem esse artista fenomenal, que é o Wesley Safadão, que ele vai fazer um navio agora, em julho desse ano, saindo de Porto Canaveral da Flórida. Vai sair de lá, vai para uma ilha privativa, onde ele vai gravar o DVD dele nessa ilha. E junto com os passageiros. Junto com os passageiros que vão participar dessa gravação. Olha que legal. Só que assim, não é só ele que vai estar a bordo. Vai estar ele, vai estar Zé Neto Cristiano, o Léo Santana, Murilo Ruff, Eric Lande, o Marcinho Sensação, o Bel Marques. E uma novidade, hein? Coisa que eu vou dar um furo aqui para vocês. Maiara e Maraísa confirmaram presença, vão estar lá com ele também para gravar o DVD. Esse é um dos navios que a gente vai fazer lá fora. Um outro navio que a gente vai fazer lá fora na sequência vai ser os 50 anos de Chitãozinho e Chororó, de carreira. Aonde vai levar para esse navio Fábio Júnior, Alexandre Pires, a Sandy vai cantar, Alcione, Almir Sater, ou seja, louco, hein, meu? Muito navio, é muita diversão. E vai ser também, a gente tenta contar não só
os nossos hóspedes, né? Uma história, mas também a gente marca a história dos nossos artistas. Então, 50 anos de carreira dos cantores sertanejos assim mais aclamados do país, comemorados em solo internacional. E em breve, além dos Estados Unidos, a gente vai estar indo para a Europa, já no ano que vem, com mais uma edição internacional de artistas brasileiros. Então a gente vai começar a atender com o nosso entretenimento, coisa que só a gente faz, também os mercados internacionais com o nosso navio temático. Porra, sensacional, cara. Muita loucura. São companhias de navios, assim, já pré-determinadas, tipo MSC, o Royal Caribbean, por exemplo, que vocês trabalham com uma ou outra, ou vocês fazem isso? A gente tem uma parceria enorme com a MSC Cruzeiros. A gente freta os navios deles. Então, tem uma classe de navios que é a classe Fantasia, que é um navio para 4.300 hóspedes, aonde a gente leva 3.800 hóspedes e 500 pessoas só de staff para melhorar ainda mais a experiência. Tanto na parte de entretenimento, na parte gastronômica, na parte de segurança, porque realmente a gente faz com eleva que... num eleva um nível muito alto a qualidade do produto. E esse que vai sair ali da Flórida já é um navio maior, um navio de 5.300 hóspedes, aonde a gente vai trazer para solo americano algo bem brasileiro. São mais de 1.500 tripulantes. São mais de 1.500 tripulantes. Estou falando aí de 2.000 tripulantes. Quase 2.000 tripulantes. Aí, fechou. Meio-dia. Olha lá. Meu, quase 2.000 tripulantes. Vai ficar o quê? 5 dias? São 3 noites. 3 noites. 3 noites. É o tempo ideal para você viver 72 horas de festa, sem parar, mas com muita qualidade, muita curtição, numa estrutura técnica espetacular, cara. Eu vou falar que a gente vivenciou, né, após a pandemia, a maior temporada de cruzeiros temáticos dos últimos 20 anos e com uma entrega incrível que está proporcionando para a gente a possibilidade de agora fazer mais 19 navios com um grau de satisfação enorme e os clientes vindo assim, satisfeitos, comprando, trazendo família, trazendo amigos, empresas vindo agora fazer suas convenções, fazendo seus negócios. Congresso, né? Congresso. Tá voltando com força total, né? Força total, cara. Porque a pandemia total. foi um negócio absurdo, né? A Para pandemia vocês foi... Pro segmento foi um tiro no O peito. segmento né? marítimo ele viveu, teve uma vitrine muito grande, né, no começo da pandemia, com aquele navio no Japão, da Crystal, onde o navio, nada se conhecia do Covid, né? Eles acabaram isolando o navio, o que aumentou a exposição de contágio daqueles passageiros que ali estavam. Sim. Então, a exposição ali foi enorme. Por receio, o mundo inteiro se fechou. Então, quando a gente falou, não tinha viagem de avião, muito menos de navio. Quando os navios pararam, olha que maluquice. Os navios pararam aqui no Brasil também. Tinha navio parado aqui no Brasil com um tripulante a bordo, que não podia descer do navio. Minha sogra e meu cunhado ficaram num desse. Foram passar Réveillon na Argentina, Punta del Este, que fazia tal, não sei o quê. Um passageiro pegou o Covid lá, teve um surto de Covid, trancaram todo mundo lá dentro, não podia sair do quarto. Puro desconhecimento. Meu, que loucura, bicho. Foi um puro desconhecimento. Foi um negócio, cara, um negócio de filme. Você contar pros nossos netos lá. Não vai acreditar, não vai Os caras falam, bicho, vocês viram um negócio de filme. E impressionante porque assim, o navio era e sempre foi um ambiente muito seguro, né? Porque antes de chegar a Omicron no Brasil, os navios já tinham até os testes de Omicron já a bordo. E quando a Omicron chegou aqui, que foi em novembro de 2021, os navios voltaram a operar. E quando constataram um episódio de Omicron a bordo de um navio, automaticamente as autoridades sanitárias se retraíram com a operação de navios e bloquearam os navios de novo. Então os navios ficaram impossibilitados de voltar à operação. Que loucura, né? Sendo que a única situação foi porque fizeram um teste ali a bordo. Porque se não fizesse o teste, não faziam nos aeroportos, não faziam nas estradas, não tinha porquê, porque o navio vinha do Brasil para o Brasil. Não tinha nenhum motivo para fazer. Não sabe o que acontece, mas era desconhecimento. Falta de conhecimento. Exato. Levou uns absurdos totais, cara. Exato. E a gente passou um momento muito maluco, cara. Porque além de tudo, cara, cruzeiro é um negócio que você falou, pô, é seguro, né? Você sente uma segurança e viagem de cruzeiro remete a você uma sensação de liberdade. Então, pô, você tá com a tua família viajando, com teus filhos, tuas crianças menores e tal. Cara, elas vão sair hoje pra ir não sei aonde. Você tem aquela liberdade de você ir no 5º andar ver um filme com a tua esposa. Exato. Ou não sei o quê. Então, pô, é aquela sensação de liberdade. Quando os caras fizeram isso, prenderam as pessoas lá dentro, é um negócio muito brutal de você assistir, né, cara? Você fala, pô, como é que
né? Você entende, cara? Você fala, pô, é como se fosse uma cidade que você tem a liberdade de você fazer o que você quiser. Então a família vai pra cá, você vai assistir um filme, você vai no bar, o outro vai no restaurante, o outro vai comprar um negócio numa loja, né? É um negócio, pô, um negócio dinâmico, né? E de repente tem um... Você não pode. Você foi privado. Você conseguiu embarcar no negócio. Não tem nenhuma lógica. Você embarcou, você fez um teste pra embarcar, você tá lá dentro, beleza. Aí lá dentro alguém pegou um Covid. Sei lá, cara, teve uma caganeira. Pô, você breca tudo, para tudo, todo mundo no seu Era como se alguém... Vira uma prisão. É como se alguém de um condomínio, de um prédio tivesse Covid e parasse todo mundo do prédio e ninguém pode mais sair. Não pega mais elevador, acabou. Exato. Mas é assim, é o que o Lucas falou, é uma coisa histórica que a gente vai contar para nossos filhos, netos, bisnetos, vão ler, e que muitas vezes a gente, por desconhecimento, acabou indo para esse caminho não bom. Esse caminho não bom. Graças a Deus acabou, né? Graças a Deus. Aprendemos bastante, acho que isso fez com que a gente evoluísse de uma maneira muito rápida também no desenvolvimento de vacina, no meio digital aqui, ó, podcast praticamente só existe por causa disso. E explodiu por causa de você tentar oferecer um entretenimento para as pessoas que estavam confinadas. Isso foi muito positivo. Muito, cara. Telemedicina, né, cara? Várias coisas apareceram, né? Nossa, hoje você faz inúmeras consultas por celular. Sim. Você nunca se imaginava isso. Era uma isso. coisa que existia-se a vontade de fazer, de acontecer, existiam entraves até burocráticos e legais, e isso acelerou. Quebrou e acelerou para que acontecesse antes. Não, e até mesmo o preconceito, né? Que é a mesma coisa que o e-commerce passou. Pô, eu não vou comprar pela internet, eu vou lá na loja escolher, tal, né? Vou lá no médico, vou sentar, vou conversar com ele olho no olho. Não, agora, pô, vou respeitar meu tempo, que também vale ouro, né? Vou fazer de casa, o meio do médico. Pelo menos uma informação inicial, uma orientação para onde eu vou, né? Exato. Porque realmente falta o exame físico, falta algumas coisas. Mas tem uma coisa que mudou muito na parte médica aí, é o retorno, né? O paciente já veio, já examinou. O retorno é por vídeo. Você pediu o exame só para confirmar, para direcionar a tua terapêutica. O retorno é por vídeo. Não, vídeo. Já foi examinado, já conversaram. O retorno que não é por vídeo, hoje eu estranho. Você fala, por que não? Você tem que perder o seu tempo para você até lá mostrar um papel, até porque você passa uma senha e um acesso, a gente entra no computador, olha e liga e fala, olha, era isso mesmo, tá tudo certo. Tá certo, acabou. Mais 2 minutos. Mais detalhes até do que você levar o papel lá, né? Que Exato. Você aumenta, você muda a cor, o contraste. E hoje, agora, voltando para os navios, depois dessa fase, cara, se aprendeu demais. E a sensação que a gente teve esse ano, que as pessoas elas estavam represadas de diversão. Então, vivenciaram a experiência do cruzeiro como se fosse uma das únicas da vida, né? E realmente é uma oportunidade única. E a gente vai lançando navio atrás de navio temático, as pessoas que foram voltam, trazem amigos. É muito comum quem vai voltar, virar um cliente recorrente? Sim, eu tenho aqueles que são clientes de um único estilo e aqueles que vão circulando por diversos estilos, porque a entrega ela é muito similar, né? O produto ele é muito similar, mas de acordo com a temática do navio, o estilo musical ou a paixão pelo artista muda bastante. A gente fez o aniversário da Xuxa recentemente e a gente fala assim, né? Pô, Xuxa, uma baita celebridade, uma das maiores do país. Isso aí, né? Aonde ela... Foi agora. Foi meu aniversário. Agora em março, foi aniversário dela. dela. E dela, 27 também, mesmo dia que meu. 27. A gente comemorou a bordo, inclusive. Pô, ela não me chamou? Pô, tá mal, hein? Tá mal. E eu tive a bordo dessa festa, que foi a bordo do navio, e eu conheci esses devotos da Xuxa, porque não são só apaixonados, são devotos. Teve família que veio do Japão para passar 3 dias a bordo do navio com a Xuxa. Passou mais de 72 horas de voo para ficar 3 dias com ela. Tive famílias da Califórnia, da Europa, da Argentina demais. Ou seja, ela é mundialmente conhecida. Nossa Senhora. E ela fez questão de tirar foto com 1.600 pessoas. Olha que absurdo. Ela se programou no dia para fazer 1.600 pessoas. Assim. Disposta a atender o fã. E o navio inteiro, ele se transformou no mundo dela. E você via os clientes com aquele
aquele brilho no olhar, aquela sensação. Mas aí ela fez o quê? Por exemplo, ela apresentou alguma coisa? Você Ela fez show. Cantou tudo. Na verdade, assim... Hoje vai ter... Ela monta uma programação, no caso, para os hóspedes, né? Vivenciarem o universo dela. Então, você tinha tudo que moveu o mundo da Xuxa. Então, você tinha todas as paquitas, que já foram paquitas um dia. Tinha os personagens da história dela. Então, Praga, Dengue... Chuchucão, tava todo mundo. Chuchucão, o pessoal do You Can Dance. Olha, eu lembro disso. Montou uma sala, um ambiente onde ela trouxe algumas das roupas que ela usou em vários momentos. Então, meio que um museu ali. Trouxe um pouquinho da história da família dela, que tem muita gente que desconhece, muita gente que queria ver. Então, tinha a sessão de cinema com Xuxa e tinha os shows, né? Teve show da Cláudia Leite, teve show da Glória Groove, Daniela Mercury. E ela participava desses shows também. Sim, entrava, a família. Tava a Sasha, tava muitos artistas. Legal, hein, e a Grande Noite, ela gravou a bordo, teve até uma gravação do Multishow. Na noite da celebração do aniversário dela, que foi de 26 para 27, foi o show da Xuxa, onde ela foi no palco, desceu da nave. Tá brincando? Ah, que legal. Ela desceu da nave. Disco voador, né? Disco voador da Xuxa. Isso aí, ó. E cantou os maiores sucessos dela, com o público inteiro ali puxando, e terminou com parabéns pra você, com um bolo e toda a família no palco. Foi espetacular. Puta, que legal, velho. É muito legal. Muito legal, né? Você pega uma pessoa que é fã da Xuxa, pega o negócio, fica, não tem experiência maior. Mas nem que você é fã da Xuxa, cara. Você tá num navio desse aí, você já entra empolgado, você já vai empolgação. Nem que você não seja muito fã, você já empolga pra caramba. Não, a energia. Galera, isso aí, a energia. Começa a te dar umas nostalgias, uns remembers. Você fala, pô, é legal pra caramba a minha época quando eu fazia isso aqui. Quando eu era menino. Hoje você nem liga tanto. Mas na hora que você tá no meio da vibe ali, vai. Cara, vai total. Puta, vai, o que você falou, assim, eu tenho navios que é pra adultos, eu tenho navios que é pra um pessoal mais velho, tenho navios que é pra criança, eu tenho um navio do Gloob, que é um navio que a gente traz o universo do canal infantil pra bordo. Então, os artistas como Detetive do Prédio Azul, Bugados, entre outras coisas, vêm pra bordo, a gente faz show pra criança também, festival infantil. A família vem a bordo e é o que você falou. Cara, eu chego a bordo, libero meus filhos. É isso aí, cara, encontro só no jantar, a gente bate um papo e tá todo mundo curtindo e solta de novo. Cara, é espetacular. É liberdade, né? É liberdade, cara, pra todas as idades. Cara, e aproveitando que nós estamos falando de mar aqui, tem um momento sempre que a gente apresenta o nosso restaurante, que é o Mozafiato Osteria, aqui na rua Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, do lado do Parque do Ibirapuera. A gente grava nossos programas da Horto Wine aqui, né? Todo mundo já sabe, que acompanha a gente. E hoje nós vamos apresentar um prato, né, que o nosso amigo aqui, o Fabião, vai trazer pra gente, que tem tudo a ver com o mar, pelo que eu tô sabendo. Opa, aí sim! Esse aqui é o nosso Nero de Sépia. É uma massa feita com tinta de lula, ela é um pouco diferente para quem não conhece, ela tem uma cor mais escura. E o prato é a base de anéis de lula e camarão fresco. Que delícia, hein? Muito bom, Muito o cheirinho tá uma top. delícia. Parabéns. Olha lá, e prato que tem tudo a ver com o cruzeiro e com o mar que nós estamos falando aqui. Come-se muito bem. Boa, delícia, hein, cara. E a gente sempre apresenta um vinho para harmonizar com o prato também. Hoje nós estamos com a presença ilustre hoje. Ivan monstro. Aí sim, Ivan. Então, já que estamos falando de mar, desses moluscos marinhos, frutos do mar, não poderia faltar esse Etna, produzido pela Vinícola Planeta. É uma das maiores vinícolas que tem no sul da Sicília, que a Sicília toda é frutos do mar, né? Sim. Então, assim, é um vinho produzido com 100% carnicante. Então, assim, o legal desse vinho é que ele é produzido num terroir onde foi um antigo vulcão Etna. Então ele recebe muita mineralidade, aquela acidez bem gostosa, bem refrescante, que não poderia faltar na harmonização com os frutos do mar. Camarão, lula. Top, hein, meu? Top. Então, Quanto custa mais ou menos um vinho desse? Mais ou menos não, o preço você sabe o preço desse. Tá saindo acho que R$3,99. Então, para um prato maravilhoso desse, não pode... Não pode ser um vinho. O vinho é um vinho R$3,99. R$400 um vinho, mas aí na Mozafiato tem a vantagem. A Mozafiato teria que você come o prato acompanhado de um vinho pelo preço da loja Gran Cru. Da loja Gran Cru, não tem o... Nosso parceiro Gran Cru. Qualquer restaurante dobraria o preço. Exatamente. Aqui não. É o preço da loja, paga você o não preço tem... de custo. Preço de custo que você teria. Você pode até parcelar
Na compra no seu jantar, você pode parcelar o seu vinho para poder tomar um vinho. Tomar até um vinho mais caro. Você quer fazer uma pose, quer fazer uma média com a patroa. Pra avisar no meio do jantar que acabou de fechar um cruzeiro. Exatamente. Olha aí. Aí se a grana ficou meio curta, você parcela o vinhão. Obrigado. Ivan, top, cara. Obrigado. Come-se muito bem, navio. Come-se muito, bem, né? Muito bem. Muitas opções, né, cara? 24 horas o restaurante do Você navio? tem a opção 24 horas de comida, com certeza, seja num room service, mas você tem... Nos nossos navios, a gente incrementa o buffet, oferecendo o self-service 24 horas. Esse é um dos grandes diferenciais, porque você acaba tendo entretenimento que avança a madrugada. Tem as pessoas que acordam muito cedo, tem as pessoas que vão dormir, e a gente sempre provoca que você não pode deixar de ir no navio ver o nascer do sol. Né? É um dos presentes que você tem a bordo, uma oportunidade que você tem de ver o sol efetivamente nascer no mar e muitas vezes se pôr no mar. É muito difícil você ver isso em outro lugar com a qualidade que você vê a bordo. Então, a gente transforma o restaurante em 24 horas. E os navios, além da culinária que eles oferecem, que normalmente é uma gastronomia mediterrânea, muito bem, muitas vezes assim condimentada com temperos brasileiros, aqui no caso da temporada brasileira. Você tem os restaurantes que são à la carte também, a pagamento, tem uns que são opcionais. Por exemplo, tem restaurante de corte de carne, que você tem ali carne com maturação, 60 dias, dry age, baita qualidade. Você tem chefes renomados também globais, assim, Michelin, inclusive. Você tem restaurante do Roy Yamaguchi, do Carlos Graco, que é um italiano de culinária molecular, que você vai lá e consegue comer aquele mesmo prato preparado de uma outra forma. Cara, é uma experiência completa. Cara, é gostoso pra caramba mesmo. Cara. Incrível, né, cara? Incrível. É uma experiência completa. É um mundo diferente, né, cara? É uma experiência completa, cara. É isso que eu falei. Você pode optar por fazer o que você tá afim. Você fala, pô, cara, tô afim de fazer compra hoje. Quero assistir um cinema. Ainda por cima para num puta lugar legal, que você desce, vai na praia, vai no... Pô, é isso, cara. Você curte o dia, você dá o seu rolê na praia, se você quiser, volta. se não quiser, não sai. A bordo vai ter o que fazer, né? E a gente aqui nos nossos temáticos, ainda a gente tem uma experiência adicional, além do show, do espetáculo, eu ofereço a oportunidade para aquelas pessoas que são mais apaixonadas por aquele artista, vivenciar o cruzeiro ao lado dele, porque eu tenho ali uma categoria de cabines, que é a mesma cabine onde fica numa área reservada, privativa, de viagem daqueles artistas, eu ofereço ela como uma experiência. Então você está num cruzeiro do Daniel, num cruzeiro da Xuxa, num cruzeiro do Alexandre Pires, etc. Você tem ali a oportunidade de passar momentos com os artistas no horário de lazer deles. Obviamente que você não vai ficar ali incomodando, tirando foto, nem nada, porque eles vão estar lá no lazer, mas muitas vezes você vai presenciar eles no momento de descontração, compondo música, tocando com outro artista. Descansando. Eu vi, por exemplo, o Bel Marques puxando um trenzinho de carnaval em volta de um piano nesse lugar. Pô, impagável isso. Né? Impagável. Os artistas se encontrando, um sendo fã do outro e compondo música junto. É sensacional. Não, muito legal, cara. São experiências. Já é uma experiência legal. Você já proporciona uma experiência plus. Né, exato. Esse é a cereja do bolo, já, né? O final, né? Falar, mas você quer investir numa cabine do lado do seu artista, vai ficar 3 dias convivendo com ele o tempo todo. Exato. Com uma piscina privativa, com um restaurante diferenciado, com uma camarote para assistir o show, all inclusive de bebidas, assim, é fenomenal. Eu imagino, cara. Imagino. Muito bom, cara. Por isso que nós começamos hoje o podcast falando assim, você vai ver o quanto a sua vida é simples perto da vida de Bruno. Porque ele não só vive isso, ele organiza isso. A nossa vida tá muito longe da dele. Se você é um adolescente e pensa em continuar a sua vida inteira fazendo o que você faz, só zoeira, faça. Dá certo. Dá certo. Segue o Bruno. Segue o Instagram do Bruno. Segue os passos dele. Gente. Cara, extremamente bem sucedido aqui. Pô, foi merece. Prazerzaço aí, além de uma simpatia incrível, né? Não é à toa. Começou lá de baixo, né? Começou como tripulante, como recreador. Começou lá onde tem que começar mesmo. E aprendeu a rotina de uma coisa difícil, que é uma economia de confinamento praticamente, né? Um navio que você fica em alto mar. Aprendeu de A a Z de navio e foi parar agora na organização de entretenimento dentro de embarcações. É uma história incrível a tua vida, muito, cara. E com 40 anos de idade ainda. Não, ainda é adolescente. Tá menino, pra mim é adolescente. Tá meninão,
Cara, incrível aí a tua história. Dá pra gente conversar aqui uma semana fácil. Vamos marcar outras vezes aí, Mas cara. você tem que vir contar. Vem contar depois as histórias desse do show do Wesley Valadão. Não, no próximo a gente vai botar as nossas fotos aí. Eu e o Lucão lá, fazendo as loucuras lá, vai estar aqui. A próxima nós vamos no Cruzeiro, vamos projetar aqui. Da gente no Cruzeiro lá. Pode ser. Fazendo bagunça. Podemos programar de fazer, quem sabe, a gravação de podcast a bordo. Ô, louco! Aí, ó. Agora não? Top. Podemos fazer um a bordo. Horto Wine in the Sea. Exato. Aí vocês têm lá acesso, a gente pode chamar um pouquinho, tem uns artistas, tem um pessoal, dá pra fazer uma coisa bacana. Uma coisa bacana. Dá pra gravar um dentro do bar. Olha que legal. Nossa, que legal. Você faz um ao vivo, a gente fazia ao vivo aqui no começo, mas aí pra fazer um tal era mais complicado tal. Mas pode fazer um ao vivo direto, transmissão direta. Começando o show do Alexandre Pires. Direto do mar. Agora! Vai. Tem tudo. Tem tudo, né? Tem tudo. Tudo. Impressionante. Pô, cara, obrigado. Cara, velho. um prazer ter você obrigado, aqui sempre. Puta papo top, velho. Espetacular. Top. Talvez a mais divertida e que deu pra ver que nossa vida é muito dura perto dele. Muito dura. Mas muito dura. Eu fiquei feliz, mas fiquei um pouco deprimido. Deu um pouquinho. Acho que eu passado meio psiquiatra. Obrigado mesmo aí. Obrigado a vocês pelo convite. Puta prazer te você receber. Você é um cara aqui, fantástico. Tamo junto. Puta papo sensacional. 10. Xoxó, obrigado Xoxó, mais uma vez aí. Pessoal em casa, sigam lá, inscrevam-se no canal. Pra continuar a entrevista como essa. Isso aí, ó. Agora, pra trazer um cara desse. Agora empolgou a galera aí. Agora vambora. Não tem como não empolgar uma entrevista dessa. Beijão pra todo mundo aí. Valeu, obrigado. Beijo.